A defesa do Bolsonaro tinha 48 horas para responder sobre essas investigações que chegaram até uma carta de pedido de asilo para o Milei e uma série de questões que podem justificar, inclusive, lavagem de dinheiro. Eles tinham até agora, pouco antes das 9 horas, para entregaram nos últimos minutos e, ao que parece, pelo que a gente tem percebido aqui, a defesa está começando agora a fazer uma fala para, como a gente dizia antigamente, para inglês ver. Não é mais uma defesa que traz argumentos que possam defender o Bolsonaro perante a corte. Eles querem defender o Bolsonaro perante a opinião pública e talvez, a gente não sabe, perante o Trump, os Estados Unidos. Eu vou trazer um momento em que eles divulgaram essa informação sobre a entrega da defesa para o STF. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro protocolou neste instante explicações ao STF sobre o descumprimento de medidas cautelares e o suposto risco de fuga apontados em relatório da Polícia Federal. Você deve lembrar que a defesa tinha até 8h34 da noite, hora de Brasília, para fazer isso. Já o fez. Nós temos aqui a manifestação da defesa, tem 12 páginas, e eu vou ler um pedaço dela aqui, que é a segunda página, em que os 3 advogados do ex-presidente da República se manifestam dizendo o seguinte: o relatório da Polícia Federal causa espanto, encaixa-se como uma peça política com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República, expondo sua vida privada e acusando-o de fatos tão graves quanto descabidos. Parece incrível, mas boa parte do relatório dedica-se a um disse-me-disse sem qualquer relevância para a investigação. Segue aqui a defesa. Transcreve e replica diálogos que não têm a menor relação com fatos em apuração. Afinal, não parece ter relevância para a investigação o fato de o presidente pretender apoiar o governador Tarcísio ou um de seus filhos como candidato à presidência da República. O objetivo do inquérito é proteger o Estado democrático, mas diversas leis são lançadas ao lixo. E aí a defesa também alega que conversas privadas, movimentações financeiras, pagamentos feitos a profissionais, tudo foi cuidadosamente transmitido à imprensa como se dados bancários não fossem protegidos por lei. E cita ainda o fato, segundo a defesa, de que uma transferência de dinheiro para a esposa de valores com origem lícita foi anunciada com base em fontes como um indício de lavagem de dinheiro. Então, está aqui uma parte, portanto, da manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação às acusações que pesam contra ele neste relatório da Polícia Federal entregue ao STF esta semana. Então, como você observa, a defesa ela começa a fazer uma declaração a respeito de toda a investigação da Polícia Federal. E eles não têm que dar palpite em porcaria nenhuma. A investigação da Polícia Federal diz respeito à Polícia Federal, e no momento em que eles forem instigados a falar a respeito, aí tudo bem. Mas ali a obrigação da defesa do Bolsonaro, ela era para falar sobre os assuntos específicos, a tentativa de fuga, as questões voltadas para o cometimento de crimes, e é importante a gente deixar bem claro aqui que parece que a defesa não está entendendo, alguns comentaristas de alguns veículos de comunicação não estão entendendo. Bolsonaro está preso. É uma prisão domiciliar, mas ele está preso. Então ele fala a partir do momento de alguém que está preso. Eu vou trazer para você uma análise aqui feita pela CNN. A CNN, ela jovem panzou. Ela virou um veículo de extrema direita quase. E eles fazem uma análise a partir de um princípio em que não leva em consideração que o Bolsonaro está preso. Sabe, você não pode fazer uma análise como se nada tivesse acontecendo, como se tivesse tudo do nada, do zero. A análise parte do princípio de que nós temos um sujeito preso que está o tempo todo indo contra aquilo que é um compromisso legal dele, da defesa dele, com a justiça.
Para além da questão da fuga, tem a questão da distribuição de mensagens, né, que estava sendo feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. O que dizem os advogados? Bolsonaro não foi proibido de utilizar o WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens de uma rede pessoal e não de uma rede social. Então, coloca uma diferenciação entre o serviço do WhatsApp e uma rede social como é o Instagram, o X e outras redes, né? Na página 11, eles dizem o seguinte: de forma absolutamente diferente, o WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens privadas protegidas por criptografia de ponta a ponta. Não conta com algoritmo, não apresenta novos contatos, não entrega mensagens para fora da rede privada e cadastrada no celular. Portanto, não há confusão entre o aplicativo de mensagem e a rede social. Em outras situações, essa diferença acabou por ser registrada em decisões judiciais. Então, são vários argumentos aqui que realmente vão precisar ser olhados com bastante cuidado e que vão, com certeza, movimentar aí o mundo jurídico, né? Para entender agora, nesse caso, o que é uma rede social, o que é o WhatsApp de fato. Mandar mensagens realmente seria um descumprimento dessas medidas? Mensagens pelo WhatsApp, lembrando que elas realmente não têm ali comentários, né? Não tem ali um algoritmo. Então, tem uma diferenciação que vem até na tecnologia que vai ter que ser olhada agora com cuidado daqui para frente. E o WhatsApp limita envios em massa, né? Aparece aquela mensagem enviada com frequência, mas você pode enviar de 5 em 5 mensagens ou algo assim. Então também é mais um argumento para questionar essa questão do WhatsApp. Vamos só deixar claro, tá? Há muito tempo, mas já faz muito tempo mesmo, tá? Que o WhatsApp não é mais uma rede especialmente de mensageria, de ponta a ponta. Eu mando uma mensagem para você, você manda uma mensagem para mim, a gente fica conversando, eu e você. Há muito tempo que o WhatsApp tem os grupos de WhatsApp. E esses grupos de WhatsApp existe interação. E hoje, mais do que nunca, o bolsonarismo se mantém pelo WhatsApp e isso não é agora. Isso é desde 2018. O WhatsApp elegeu Bolsonaro. E eles fazem questão de manter o WhatsApp e Telegram como fonte de informação, porque, na verdade, é por lá que eles conseguem blindar uma série de questões relacionadas às fake news que eles passam. Então eles passam essas informações pelo WhatsApp, pelo Telegram, porque sabem que ali, justamente, pelo fato de ter um certo, sabe, vamos colocar assim, um obscurantismo, né? Vamos colocar assim, um certo por baixo dos panos, as mensagens são criptografadas e tudo mais, e eles usam e abusam dessa situação para benefício deles. Não é por uma questão de, não tem mais de 5 mensagens, não sei o quê. Um grupo de WhatsApp você atinge centenas de pessoas. E o Telegram é pior. O Telegram ainda tem a possibilidade de você colocar likes em mensagens. É uma rede social. Tudo bem, você pode colocar o nome de mensageria, mas é uma rede social. A CNN está passando pano para isso. A CNN está tentando levar adiante uma defesa que eu considero quase que ridícula, que tenta separar o WhatsApp de rede social quando o processo é exatamente o mesmo. É você utilizar a internet para você divulgar notícias falsas e para você fazer uma sorte gigantesca de aberrações de toda sorte. Mentiras, fake news, sustentação de uma série inclusive isso aqui, né? Isso aqui vai ser sustentado no WhatsApp totalmente a favor do Bolsonaro, que é milimetricamente calculado para favorecer. Eu vou trazer mais um trechinho desse comentário da CNN, um lamentável comentário da CNN, mas é importante você saber o que está acontecendo. A defesa volta a criticar o que ela considera decisões sucessivas do ministro Alexandre de Moraes. Então, aí é uma saraivada de críticas, não só à atuação do Supremo Tribunal Federal, mas também, e aí mais especificamente, especialmente, esse é o foco, ao relatório da Polícia Federal. Chama de método, chama de assinte, a forma como a Polícia Federal lidou com a atribuição
desse texto, mas um ponto importante, a ausência de fatos novos. Esse é um ponto muito importante que divide juristas e que não há fatos novos que justificariam, na avaliação da defesa, uma mudança do regime domiciliar de Bolsonaro, porque ele não descumpriu ordens do dia 4 de agosto até agora. Informações surgiram com relação a 3 de agosto para trás, mas não de 4 de agosto para frente. Esse é um ponto que deve ser mais abordado também mais adiante. É outro ponto ridículo da defesa que eles chamam a atenção. Ah, não tem fato novo. Como não tem fato novo? Nós temos a divulgação há 3 dias da investigação da Polícia Federal. Essa investigação mostra que o Bolsonaro tinha um plano de fuga do país. Mostra claramente que ele tinha um documento pronto para apresentar para o Milei, para pedir lá na Argentina, para fazer uma fuga para a Argentina, pedindo asilo. E esse asilo, muito provavelmente poderia ter sido aceito pelo Milei, aí a gente não sabe, né? E, logicamente, você faz uma investigação, recebe esse acesso aos documentos. Isso não é um fato novo? Isso não é um fato novo? Só porque esse documento foi redigido há um tempo atrás? Não interessa quando foi redigido o documento. O que interessa é que a investigação foi feita há 3 dias. Mais de 300 páginas apresentadas pela Polícia Federal há 3, 4 dias atrás. Gente, isso não é um fato novo. Como não? Então você percebe que a defesa, ela ficou o tempo todo atacando, fala em lawfare, imagina você, falar em lawfare. O ano passado eu editei junto com a Cotter, junto com meu amigo Sávio, a primeira edição do Lawfare, o livro Lawfare Nunca Mais. Inclusive eu faço parte ali também, fazendo um registro do que aconteceu com o canal, comigo e com vários outros professores da internet que criticavam o Brasil Paralelo, e o Brasil Paralelo fazendo um ataque a mim e a vários outros professores, a gente que estava fazendo respostas ao Brasil Paralelo do ponto de vista técnico, historiográfico. Os caras inventando, reescrevendo a história, e a gente falando, transcrevendo as questões do ponto de vista do método historiográfico. Veja bem, não teve ataque, não teve nada disso. É pegar uma informação, como a gente fazia e sempre fez aqui, pegar uma informação e falar, está errado por conta disso. E colocar um argumento válido. Isso é lawfare. Você fazer um processo em massa contra todos os professores que estão colocando argumentação historiográfica técnica, a informação técnica a respeito de um pessoal que está simplesmente tentando reescrever a história. E isso é lawfare. É você tentar calar a classe de professores no Brasil que tenta trazer um alento, para dizer muito pouco, àqueles que estão sendo atacados pelo Brasil Paralelo. Agora, dizer que a Polícia Federal faz uma investigação, chega a uma série de evidências concretas. Gente, são provas concretas, tá? Essa carta estava entre os documentos do Bolsonaro. Ele, o Bolsonaro, redigiu essa carta. E eles não falaram objetivamente sobre a carta. Falaram, olha, ele escreveu por isso ou por aquilo, ou tentar justificar, nada. Ele simplesmente, não, olha, é lawfare, né? Tadinho da gente, vocês estão atacando a gente e tudo mais. Você consegue entender o ridículo? Você consegue entender a apelação? Aqui eu tenho uma resposta do Lindbergh, que fala a respeito dessa defesa, e ele diz o seguinte, a defesa de Bolsonaro é uma piada. Quer dizer que não há risco de fuga. Ele já se refugiou na embaixada da Hungria e foi flagrado com minuta de pedido de asilo político. Isso não é teoria de conspiração, mas atos concretos de quem tenta escapar da lei. Não seria novidade. Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli já fugiram. Aliás, hoje a Carla Zambelli foi condenada por mais de 5 anos sobre aquele ato dela de correr atrás das pessoas com o revólver na mão. Isso aconteceu hoje, mais uma condenação com a Carla Zambelli. O risco atual é concreto. A embaixada dos Estados Unidos fica a minutos de sua casa, há indícios de articulações diplomáticas paralelas, contatos com advogados estrangeiros e histórico de tentativa de obter proteção fora do Brasil. Quem age assim não demonstra submissão ao processo penal, mas planejamento para frustrá-lo. Não existe lawfare.
O que há é a aplicação da lei penal para quem descumpriu medidas cautelares, manteve contato clandestino com investigados e tentou usar terceiros para violar restrições impostas pelo STF. O caso é de prisão preventiva, para proteger a ordem pública, assegurar a aplicação da lei e resguardar a democracia. Aqui nesse caso, né, o Lindenberg Faria, ele foi cirúrgico. E é isso mesmo, sabe? A gente fica aqui pensando até quando que esse Bolsonaro vai continuar fazendo essas loucuras e absolutamente nada vai acontecer com ele. Eu fico pensando até quando isso? E aí vem a defesa e coloca um texto ridículo, 12 páginas ridículas. É ridículo isso, gente. E aí a gente cai nessa outra questão, que são esses 44 milhões. Veja bem, no começo falava-se em 33. 44 milhões de reais que o Bolsonaro movimenta em pouco mais de um ano. O Metrópolis diz o seguinte: a Polícia Federal identificou movimentações financeiras de cerca de 44,3 milhões nas contas do ex-presidente Jair Bolsonaro entre março de 2023 e junho de 2025. Segundo o relatório que integra o inquérito que tramita para apurar a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra a soberania nacional, a investigação resultou no indiciamento do parlamentar e do ex-mandatário. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou as transações como suspeitas de configurarem indícios que levam à lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais e repassou os dados para a Polícia Federal. Existe uma união aqui entre esses órgãos para apontar, olha, tem alguma coisa de muito errado. Quem é que movimenta mais de 44 milhões de reais? Assim, do nada. De repente, surge um dinheiro, cai um dinheiro lá, uma fortuna. Gente, isso é uma fortuna. 44 milhões de reais, para muita gente, e eu me incluo no meio dessas pessoas, é para não trabalhar nunca mais, é para viver uma vida espetacular para sempre. É para arrumar a vida dos seus familiares. Eu arrumo a vida das minhas 2 irmãs, dos meus 2 filhos, do meu pai, da minha mãe, graças a Deus estão vivos, e da minha vida. 44 ainda sobra. Dá para comprar uma casa para cada um carro espetacular para cada um, uma aposentadoria para cada um. E aqui, esse sujeito trata isso com a maior naturalidade. Eu tinha falado num vídeo anterior essa situação desse triplex que eles falam que era do Lula. O triplex custava 2 milhões de reais. A gente está falando de quase 45 milhões aqui e fica tudo por isso mesmo. Ainda na reportagem, contas de Bolsonaro. Entre março de 2023 e junho de 2025, 20,7 milhões foram recebidos oriundos de transações de Pix. Quase a totalidade, 19,3 milhões, foi enviada de março a fevereiro de 2024, menos de um ano. Em 2023, Bolsonaro chegou a arrecadar 17 milhões de apoiadores via Pix em uma campanha para pagar multas judiciais. O ex-mandatário recebeu em 2 anos 1.100.000 do Partido Liberal, do PL. E segundo o documento, entre março de 2023 e fevereiro de 2024, foram retirados 30 milhões em créditos, 30,6 milhões em débitos. A maior parte dos recursos foi destinada a pagamento de advogados e aplicações financeiras. Mais de 60% dos valores movimentados e créditos ocorreram por meio de Pix. Em relação aos débitos, mais de 50% do valor movimentado refere-se a investimentos. E aqui a gente tem que levar em consideração, tá? E isso é importante. Aqui a gente tem uma situação em que não tem lastro. Qualquer um pode ter feito doação para o Bolsonaro, mas existe a possibilidade de simplesmente falar, Bolsonaro, já que tá todo mundo dando dinheiro para você, eu vou colocar 5 milhões aí, tá? Oriundo de qualquer coisa. E aí você lava esse dinheiro para mim, porque você fala, recebi de doação, né? E aí joga em investimento, e aí tem dinheiro que ele deu para Michele Bolsonaro, para Eduardo Bolsonaro, para Carlos Bolsonaro. Isso daqui, gente, é uma vergonha, uma aberração. E eles não falam nada a respeito disso, eles pulam fora disso. Então ainda existe essa possibilidade de lavagem de dinheiro. 60% desse valor, presta atenção, não tem justificativa.
Ele não apresentou uma justificativa. Não, esse dinheiro veio daqui e eu coloquei aqui. É a mesma coisa da compra desses mais de 100 imóveis, 107 imóveis com dinheiro vivo. Vai lá, compra o imóvel com dinheiro vivo, não sabe de onde veio esse dinheiro. Da onde veio esse dinheiro? Não sei. O cara chega com uma mala. Ninguém faz isso, gente. O cara chega com uma mala de dinheiro e fala, eu quero essa casa para mim. Eu quero essa mansão aqui. Quanto que é? 6 milhões? Toma. Dinheiro vivo. Não tem lastro. Isso é banditismo. A gente tem que começar a entender que nós estamos lidando com uma família de bandidos. Se a gente não entender isso e a gente continuar achando que estamos falando sobre política quando a gente fala de família Bolsonaro, não tem salvação. Eu espero claramente que ao receber essa defesa, que as coisas continuem acontecendo de maneira objetiva para que a lei seja cumprida. Eu não quero um milímetro para além da lei. Eu quero só que seja cumprida a lei. Eu não estou pedindo nada, não quero nada além da lei. Você coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito de tudo isso que a gente está trazendo aqui. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui no canal. A gente precisa muito dessa ajuda. Então, se você está acompanhando o nosso canal e você ainda não é inscrito, não é inscrita, esse é o momento. Seja inscrito do canal. Peço por favor. Também peço por favor para você entrar aqui no primeiro link. Esse link estava dando alguns problemas e agora ele já resolveu, tá? Já resolvemos porque eu cortei. Coisa minha, né? Na hora de eu colocar lá, eu tava tirando de uma fonte errada. O link não estava conseguindo. Às vezes, se você corta uma letra no link, ele dá problema. Que é o Claes, né? É o Claes, eu peço desculpas. Mas agora o link, e eu testei, e tá ok, tá certo? Agora eu coloquei certinho, tá tudo certo. É o link da Escola de Negócios que tá aqui. Então entre nesse link que eu vou explicar para você como que você vai ter uma renda extra trabalhando apenas com o seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Você vai ter essa renda extra trabalhando somente do seu celular. Entra aqui, o primeiro comentário fixado, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar o nosso trabalho sendo membro do canal. Eu peço para você avaliar essa possibilidade. Seja membro do canal para você dar essa força aqui pra gente. Tá o nosso endereço de Pix aqui. Qualquer valor, a gente agradece muito. Bom final de semana! Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui.